Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Agradeço aí a participação de vocês, o interesse no tema que o Abel vai palestrar. O Abel, ele é CEO, né, da Intelligence Eight, né? Alguns de vocês acho que até conhecem o Abel, ele trabalhou durante 14 anos na B2 Finance, que é uma associada da Abrapsa, né? Então, vocês fiquem à vontade de estar participando, estar contribuindo, fazendo as suas perguntas, tá bom? No final, a gente vai estar enviando para vocês um questionário, né, para vocês poderem avaliar também os webinars da Abrapsa, e eu passo a palavra agora para o Abel. Bom dia a todos. Bom dia a todos, gente. É com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui hoje, retomando mais um webinar aqui na Abrapsa. Tem muita gente aqui que eu conheço, eu estava vendo os nomes aqui das pessoas que já entraram, então estou muito feliz que vocês estejam aqui, mesmo que virtualmente a gente está matando saudades aqui nesse reencontro. Compartilhar minha tela, já eu faço minha apresentação para quem ainda não me conhece, e eu vou começar com um vídeo de introdução aqui. Espera aí, só um minutinho. Compartilhar a tela. Então, F11 aqui. Bom, gente, meu nome é Abel, sou engenheiro de computação, fiz MBA em negócios digitais, em Digital Business pela USP, e o ano passado eu fiz uma certificação pelo MIT relacionada à inteligência artificial generativa nessa era de transformação digital que a gente está vivendo. Eu tenho trabalhado com transformação digital, inovação, desde 2013, que a gente vem desenvolvendo projetos de inovação, mas inovação sempre focada na inovação dos negócios, tentando criar novas formas de desenvolver os negócios das empresas e assim vai, né? Sou casado, tenho 2 filhos e sempre incentivei o uso da tecnologia, porque eu acredito firmemente que a tecnologia pode transformar o mundo num lugar melhor de se viver, um lugar melhor para se trabalhar e sempre trazendo benefícios para a sociedade humana, né? Bom, agora em janeiro eu fundei a Intelligence Eight, que é uma companhia que ela atua em 3 grandes linhas de negócios, né? Uma parte de desenvolvimento de software focado em inteligência artificial. Inclusive, nós falamos que a Intelligence Eight é uma empresa AI native, onde a inteligência artificial ela faz parte do alicerce da companhia, fazendo a gestão, a administração e participando das decisões que a gente toma dentro da empresa. Eu publiquei um vídeo, inclusive, no LinkedIn, promovendo esse evento aqui, onde eu converso com a gente, que eu vou mostrar mais para vocês, que esse agente está conectado com o nosso RP dentro de casa, né, dentro da Intelligence Eight. Então, a gente faz desenvolvimento e suporte, né, dos desenvolvimentos dos agentes e times de agentes que nós desenvolvemos. Temos uma linha de treinamentos e palestras que fazem... Eu acredito muito que se a gente não desenvolver o potencial humano e preparar as pessoas para essa nova realidade, né, de interação, gestão de times de agente, a gente vai estar falhando nesse processo. E a partir de palestras, webinars, eventos, que a gente vem promovendo também ao longo desses 3 meses aí. Bom,
eu sempre gostei de interatividade, interação durante os eventos, durante os webinars que a gente promoveu aqui na Brapsa e em eventos, feiras e tudo mais. Então, estou compartilhando com vocês um QR Code, eu peço para vocês acessarem esse QR Code. A gente vai estar usando inteligência artificial nesse evento quase inteiramente em todos os momentos, inclusive nesse próprio questionário, a gente vai ver a inteligência artificial fazendo parte. Então, eu peço para vocês escanearem esse QR Code e uma informação importante, a Juliana, inclusive, colocou aqui no chat o link, se vocês precisarem também. E uma informação importante, a hora que vocês entrarem, talvez esteja aparecendo, vocês vão clicar, né, como apresentador ou como participante, vocês clicando como participante, ele vai estar pedindo para vocês aguardarem o apresentador. São 10 perguntas que nós vamos responder ao longo desse nosso webinar. E conforme eu for mudando a telinha aqui, eu clicar na próxima pergunta, automaticamente ele muda a pergunta para vocês. Então, se vocês responderem, continuem na tela, seja no celular, seja no desktop, e ele vai mudando e vai ter essa interatividade, inclusive no formulário de respostas, tá bom? Para a gente começar, eu vou selecionar a primeira pergunta já. A ideia é saber o que trouxe você para esse webinar hoje. Assim que vocês responderem, eu vou mostrar minha tela e eu vou mostrar o primeiro recurso aí que a gente tem nesse formulário e o que a IA nos proporciona em relação a uma questão simples que é a parte de compilação de dados, análise de dados e tudo que a IA pode nos proporcionar. Vou ver se... Opa, o pessoal já está respondendo, legal. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem aqui. Temos 23, legal. Vamos lá. Ótimo. Legal. 15 respostas, eu já vou mostrar. Legal, olha que louco. Eu vou mostrar minha tela para vocês agora e vocês vão perceber. Deixa eu parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar a outra guia aqui, que é essa aqui. Legal. Então, essa aqui é a tela de resultados. Olha, a gente teve 14 respostas. Vocês vão ver que algumas respostas de vocês são diferentes do que está vindo nessa nuvem de palavras aqui. E por que isso acontece, né? Uma das configurações, ou um dos desenvolvimentos que nós fizemos nesse formulário de pesquisa é que fizéssemos a normalização das respostas através do sentido semântico das palavras. Então, por exemplo, eu poderia escrever IA, poderia escrever inteligência artificial, poderia escrever Artificial Intelligence e ele ia entender que tudo era inteligência artificial e ele vai juntar tudo em uma única palavra aqui. Em muitos formulários de pesquisa, o que é muito comum acontecer é que quando a gente comete um erro, por exemplo, eu escrevo inteligência artificial com I maiúsculo e com A maiúsculo, e eu escrevo inteligência artificial tudo minúsculo, ele entende como duas palavras diferentes, porque não são exatamente iguais. Ou, às vezes, eu cometo um erro e esqueço de colocar a última letrinha lá do inteligência artificial. Faltou o Lzinho, ele entende que é outra coisa, e usando a inteligência artificial, a gente consegue normalizar e agrupar as palavras com sentido semântico, trazendo mais qualidade para a nossa apuração de resultado. Tá bom? Legal, o pessoal está buscando muito conhecimento, novidade, automação de processos, e é tudo isso que a gente vai ver nesse webinar. A segunda pesquisa que está mudando para vocês aí é qual o seu nível de experiência com inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho. Deixa eu parar de compartilhar para ninguém copiar a resposta do coleguinha. Estou brincando, gente. Só para a gente descontrair. Legal, o pessoal já está respondendo.
alcançamos 10 respostas. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo para vocês verem o resultado. Compartilhar. Tá aí. Bom, tá aqui, ó. Então, a próxima, essa aqui é a resposta. Uso ChatGPT, Gemini ou Claude pontualmente. 3 pessoas já automatizaram processos com IA. IA é parte central da minha operação. Uma pessoa excelente. Parabéns para quem já está vivendo essa realidade. E espero que eu consiga agregar alguma coisa em relação a essa sua experiência. Última pergunta desse primeiro bloco. Em qual área você atua? De qual área que vocês estão aqui nesse webinar hoje? Nove respostas, mais uma só, hein? Excelente, gente. Área tributária, TI, controladoria, financeira, está bem equilibrado, bem diversificado o nosso público hoje. Muito legal. Ótimo ter essa diversidade e acredito que todos têm como contribuir com a gente, inclusive, tá? Vou compartilhar de novo a tela da apresentação e a gente vai seguir agora com mais conteúdo aqui. Eu acho que... Deixa eu compartilhar de novo, que eu acho que eu fiz... Tá certinho. Beleza. Bom, antes da gente continuar, acho que é importante a gente relembrar um pouquinho da história da IA, né? A gente fala muito de inteligência artificial só nos dias atuais ou nos últimos 3 anos e meio quase, né, com o advento do ChatGPT, mas a inteligência artificial é algo muito antigo, que vem de muito tempo, e eu pedi ajuda para a IA para criar um videozinho para vocês, e é esse videozinho que eu quero mostrar para vocês agora. Sabe essa revolução da inteligência artificial que parece que explodiu assim do nada? Então, na verdade, ela é o clímax de uma história de 70 anos. Uma verdadeira saga, viu? Com picos de euforia, vales de pura desilusão e umas reviravoltas que parecem até roteiro de filme. Vamos desvendar juntos como essa jornada toda trouxe a gente até o ponto em que estamos hoje. Para a gente entender a dimensão do que estamos vivendo, vamos começar com um número. Um só. 5 dias. Fica a pergunta, né? O que de tão transformador pode acontecer em meros 5 dias para ser o ponto de partida da nossa análise? Pois é, foi exatamente esse o tempo que o ChatGPT levou para alcançar a marca de 1 milhão de usuários. 5 dias. É um número que nem parece real, e ele escancara a velocidade absurda da era em que a gente vive. Mas, para entender de verdade o significado desse número, a gente precisa rebobinar a fita e voltar lá para o comecinho. Ok, vamos embarcar nessa viagem. Nossa primeira parada, a década de 1950. Tenta imaginar um mundo se reconstruindo depois da guerra, sabe? Um otimismo contagiante no ar e os primeiros computadores, aqueles gigantescos e misteriosos, começando a surgir. Naquela época, a ideia de uma máquina que pudesse pensar era pura ficção científica. E é nesse cenário que 2 sementes fundamentais foram plantadas. A primeira, em 1950, quando o gênio da matemática, Alan Turing, publicou um artigo com uma pergunta que iria definir o campo inteiro. E a segunda, 6 anos depois, em 1956, quando um grupo de cientistas se reuniu na conferência de Dartmouth e batizou oficialmente essa nova área de pesquisa, inteligência artificial. E que pergunta era essa do Turing? Era uma coisa ao mesmo tempo simples e incrivelmente profunda. Será que uma máquina pode se comportar de um jeito tão inteligente que, numa conversa, a gente não consiga mais diferenciar ela de um ser humano? Esse desafio, que ficou conhecido como teste de Turing, virou a primeira grande meta para os pesquisadores de IA. Mas essa jornada não foi nem de longe uma subida constante. Pelo contrário, a história da IA é uma verdadeira montanha-russa, marcada por ciclos que os próprios pesquisadores apelidaram de estações. Existiam os verões da IA, que eram períodos de euforia e muito investimento, seguidos por longos e rigorosos invernos da IA, quando o otimismo simplesmente congelava e o financiamento sumia. E para ter uma ideia do calor do primeiro verão, olha só essa citação. Em 1965, Herbert Simon, um dos pais fundadores da IA, fez essa previsão aí. Ele não estava sendo modesto, não. Ele estava cravando uma data para a substituição do trabalho humano. O otimismo era tão grande que parecia que o futuro já tinha chegado. Só que a realidade... Bem,
a realidade sempre tem outros planos, né? A promessa bateu de frente com um muro de complexidade. Tarefas que pra gente são banais, como reconhecer um objeto numa foto ou entender uma piada, se mostraram desafios gigantescos para os computadores da época. E assim, a temperatura começou a cair. O estopim foi um documento de 1973, o relatório Lighthill, que basicamente jogou um balde de água fria em todo o campo, apontando a distância enorme entre as promessas e os resultados. O efeito foi dominó. Governos cortaram financiamento, projetos foram cancelados e a IA, que antes era a queridinha da ciência, virou quase uma palavra proibida. Teve uma breve primavera ali nos anos 80 com uma coisa chamada sistemas especialistas. A ideia era basicamente digitalizar o conhecimento de um especialista humano em um monte de regras. Funcionou para tarefas bem específicas, mas logo ficou claro que era uma abordagem limitada. E o resultado? Um segundo inverno ainda mais frio e mais longo que o primeiro, que varreu o campo no final da década. Então, como é que se sai desse ciclo vicioso de verões e invernos? A resposta não estava em mais poder de processamento ou em regras mais inteligentes. Era preciso uma mudança de filosofia, uma virada de chave completa no jeito de pensar a inteligência artificial. A IA não precisava ser ensinada, ela precisava aprender. E aqui está o ponto de virada crucial. Em vez de programadores tentando escrever milhões de regras para cada pequena tarefa, a nova ideia foi: vamos dar aos computadores uma montanha de dados e algoritmos para que eles mesmos descubram os padrões. Em vez de ensinar a pescar, era como dar o oceano inteiro para a máquina explorar. Essa é a essência da revolução do machine learning. E os resultados dessa nova abordagem não demoraram a aparecer e foram espetaculares. Primeiro, em 97, o supercomputador Deep Blue derrota o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Depois, em 2011, Watson da IBM humilha os campeões humanos no programa de TV Jeopardy. Mas o grande marco mesmo foi em 2016, quando o AlphaGo venceu Lee Sedol, o mestre de Go, um jogo considerado muito mais intuitivo e complexo que o xadrez. Era o recado final. A IA estava de volta, e de um jeito completamente diferente. Essas vitórias provaram que a IA podia entender e dominar sistemas complexos. Mas isso nos leva à fase mais recente e talvez a mais impressionante de todas. Depois de aprender a analisar e a competir, a IA deu um salto quântico. Ela começou a criar. E se a gente pudesse apontar a faísca que acendeu esse fogo da IA generativa, seria um artigo científico de 2017 do Google com um título que parecia de filme: Attention is all you need. Esse artigo introduziu uma arquitetura revolucionária chamada Transformer, que se tornou a espinha dorsal de quase todos os modelos de IA que nos maravilham hoje, ChatGPT ao Midjourney. Com a arquitetura Transformer, a corrida virou um sprint. O ritmo ficou alucinante. Em 2020, o GPT-3 já mostrava uma capacidade de gerar texto que parecia mágica. Em 2022, o lançamento do GPT-Chat não só apresentou essa tecnologia para o grande público, como transformou ela num fenômeno cultural global, da noite para o dia. E logo depois, o GPT-4 chegou, elevando ainda mais o nível de raciocínio e análise. Lembra do nosso número inicial? Os 5 dias para 1 milhão de usuários? Pois bem, a história fica ainda mais impressionante. Em apenas 2 meses, o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários ativos por mês. Nenhum outro aplicativo na história da tecnologia cresceu tão rápido. Nenhum. E tudo isso nos traz ao presente. Essa longa jornada histórica não é mais só uma história sobre tecnologia. Agora é a história de como o nosso mundo está sendo transformado em tempo real. E esse gráfico coloca essa velocidade numa perspectiva que chega a chocar. A Netflix, um gigante do streaming, levou 3 anos e meio para chegar a 1 milhão de usuários. O Instagram, um fenômeno das redes sociais, levou 2 meses e meio. O ChatGPT, 5 dias. A escala é simplesmente de outra ordem de grandeza. E o horizonte já está mudando de novo. A revolução não parou nos chatbots. Se o passo anterior foi aprender a conversar, o passo atual é aprender a agir. A nova fronteira são os chamados agentes de IA, sistemas projetados não apenas para responder perguntas, mas para executar tarefas complexas no mundo digital de forma autônoma. E os números mostram que isso não é uma tendência passageira. As projeções para 2026 são astronômicas. Quase 1 bilhão de usuários ativos por semana, 92% das maiores empresas do mundo usando a tecnologia e uma receita que rivaliza com a de grandes corporações. A IA deixou de ser um experimento de laboratório para se tornar o motor de uma nova economia. No fim das contas, essa citação captura a alma dessa jornada de 70 anos. Os invernos foram reais e rigorosos, mas serviram para fortalecer as raízes. Cada verão que se seguiu foi mais quente, mais vibrante e mais poderoso que o anterior.
E o verão que a gente vive agora, bem, ele é escaldante. O que nos leva à pergunta final. Depois de uma saga de 70 anos de invernos e verões, a gente está no pico do verão mais quente que a IA já viu. A tecnologia avança a uma velocidade que desafia qualquer previsão. A questão que fica, então, não é apenas o que vem a seguir, mas qual será a próxima estação? Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar mais uma perguntinha aqui, então. De 1 a 10, quanto você acredita que a IA pode transformar sua rotina profissional nos próximos 12 meses apenas, hein? A gente está falando que até março de 2027, quanto que vocês acham que a IA pode transformar no seu dia? Legal. Mais uma, eu compartilho o resultado, hein? Aí. Estamos equilibrados, nota média de 8,1. Vamos seguir aqui, então. Próxima pergunta. Qual o seu maior medo em relação à IA na sua profissão? Boa pergunta, hein? Tudo que é novo traz muita desconfiança, receio, insegurança. Será que a IA vai fazer realmente tudo aquilo que eu faço? Será que não? Será que eu vou perder o emprego? Será que não? O que vocês acham? Qualquer coisa responde, ó, sem medo. Boa, gostei dessa primeira resposta aqui que a gente teve, hein? Legal. Sem medo. Tem uma aqui bem interessante, que é importante destacar. Bom, vou compartilhar aqui os resultados aqui para a gente seguir. Algumas pessoas estão sem medo, outras desconfortáveis. Algumas questões que eu acho que são importantes a gente destacar também a questão de entregas com precisão e parâmetros falhos, né? Estão bem relacionados, erros e tudo mais. A IA não é perfeita, tá? Tem um conceito que a gente vai tratar daqui a pouquinho, nos próximos slides, que vai diferenciar o que é RPA e o que é inteligência artificial, a diferença entre os dois, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E um segundo item que eu queria destacar aqui é a questão da pane geral que pare o processo. Eu faço a seguinte pergunta ou a seguinte reflexão para vocês. Se a internet para globalmente, o quanto o seu negócio vai ser impactado nos dias atuais? Se você ficar sem internet, o quanto sua profissão vai ser impactada, as suas entregas, o seu dia a dia vai ser impactado. E a segunda pergunta é, se você ficar sem energia, o que vai acontecer? E por último, não menos importante, se você desenvolve um sistema ou utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia e a IA simplesmente para de funcionar, o quanto o seu negócio vai ser impactado? A gente está preparado, a gente já pensou em contingência para todas essas situações, seja a falta de internet, seja a falta de energia, seja a falta de inteligência artificial, seja a falta do nosso mecanismo, o mecanismo que nós usamos de inteligência artificial, será que a gente consegue continuar dando as entregas que a gente precisa para os nossos clientes? Então, essas são as perguntas que a gente precisa fazer, tá bom? Continuando aqui nossa apresentação, um conceito que eu tenho encontrado nos meus bate-papos, nas minhas conversas e palestras que eu tenho dado, é uma confusão que existe entre RPA e agentes de inteligência artificial. RPA, como ele colocou, né, no vídeo, foram os primórdios, vamos dizer assim, da inteligência artificial, né? Onde nós definíamos regras como se fossem no Excel, né? O if, else, que nós
Muitas pessoas aqui vão ter aquelas planilhas com centenas ou dezenas de Cs e então, ou e se não, né? E isso trazia muito poder de processamento para os sistemas, como ele chamou, né, de sistemas especialistas, porém era limitado porque ele não conseguia se adaptar. Então, acho que a principal diferença de um RPA para um sistema de inteligência artificial é que no RPA ele tem regras fixas. Ele não aprende, ele não evolui sozinho, ele simplesmente é frágil. Qualquer mudança no layout, então, por exemplo, ele pode trazer um exemplo aqui para a gente, que é o download de arquivos. Eu vou entrar no site do banco todo dia, 3 horas da manhã, baixar os comprovantes de pagamento, baixar o arquivo do extrato e salvar na máquina. Mas, de repente, o layout da tela do banco, o banco, época de Páscoa, o banco colocou um modal, né, uma telinha, um pop-up que abriu na tela, desejando Feliz Páscoa para os clientes, e aquele RPA deixa de funcionar, porque ele vai clicar em outros locais e vai acabar causando erro e não vai executar a tarefa que ele foi preparado, né? Então, e também não faz decisão. A gente até fala que é um processo burro, né? Não tem uma inteligência própria ali. Ele simplesmente executa aquilo que ele foi mandado. Uma brincadeira, né, que a gente sempre fala, que ele só faz aquilo que ele foi mandado e ponto final. E se qualquer coisa sair daquele processo, ele deixa de funcionar. Enquanto que um agente de inteligência artificial, que começou lá nos chatbots, né, com a IA generativa, que já falando de IA generativa, era aquela primeira versão onde eu pedia uma tarefa para o chat e ele me escrevia um texto, ele até me gerava uma imagem, e entregava só aquilo que eu estava pedindo, mas já com um certo grau de inteligência, raciocinando, trazendo o tom de voz que eu estou procurando, tentando convencer um determinado persona, né, um determinado perfil de pessoa. Então, ele ia obedecendo isso e já foi uma grande transformação. Só que com quanto mais dados, quanto mais gente utilizando, e como nós podemos perceber no vídeo, algumas pessoas começaram a usar isso de forma recorrente. Então, todo dia eu entrava para gerar e passava aquele mesmo prompt, todos os dias. Então, a própria OpenAI, né, através do ChatGPT, lançou o conceito de agente. Não, você cria um GPT aqui, que ele já tem esse prompt pré-determinado, e você simplesmente pede para ele executar, ou passa só um link, um conceito, e ele vai executar exatamente aquele script para o qual ele foi programado. Então, nós chegamos já na fase 2 agora, né, da IA generativa, que seriam os agentes. Só que a partir do momento que nós começamos a ter agentes especialistas, um agente especialista na análise de relatórios financeiros, um agente especialista na análise de balancete, um agente especialista na análise tributária. Alguém parou e pensou, falou assim, poxa, mas se eu tenho vários agentes individuais pensando em microatividades, microtarefas e um processo, por que eu não posso ter um agente que recebe esses retornos, né, e coordena essas atividades para o próximo agente do processo? E isso se transformou no que a gente chama de times de multi-agentes, onde nós temos um coordenador, né, coordenando, gerenciando diversos agentes de IA. E que nos leva hoje a buscar um processo que é o que nós chamamos de organizações autônomas, que seriam os sistemas que gerenciam toda a operação, e já a gente vai ter um exemplo bem básico, bem simples, no nosso ambiente de desenvolvimento aqui, mas que tem um poder gigantesco, tá bom? Bom,
se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para escrever aqui no chat para a gente também. A gente está, para ser interativo, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Bom, outra pergunta. Qual dor do seu dia a dia profissional você gostaria que a IA resolvesse? Qual dor do seu dia a dia profissional você gostaria que a IA resolvesse? Já já nós entraremos nos casos práticos. Eu acredito que algumas dores que vocês vão listar aqui, provavelmente a gente vai apresentar como solução já real, já existindo, tá bom? Olha, acertei na primeira, hein? Olha, tem mais uma que... Ótimo. Mais 4 perguntas, ou melhor, mais 4 respostas. Mais 2 agora. Excelente. Mais uma só. Deixa eu compartilhar as respostas aqui com vocês. Share this tab. Bom, acho que vocês estão vendo minha tela. Aqui, o que eu vou fazer agora, né? Nós tivemos 9 respostas aqui: conciliação bancária, otimização das rotinas da área fiscal, tarefa de digitar e classificar, tarefas repetitivas que o desenvolvedor disse que não dava para automatizar, assistente completo de ponta a ponta, comunicação com o cliente, importação de dados ao sistema contábil, notas fiscais, extratos, planilhas financeiras. Cruzamento de dados e conferência de apuração de impostos. Escalar minha operação, tarefas cognitivas intensas e suporte ao cliente. E agora, com essas respostas, eu vou clicar aqui e vou pedir para a IA gerar uma resposta, um resumo dessa resposta. Ele vai gerar um parágrafo com uma análise do que vocês responderam. Vamos ver o que ele fala. A pesquisa revela que os profissionais enfrentam principalmente 3 categorias de dores: automação de processos financeiros e contábeis, conciliação bancária, importação de dados, cruzamento fiscal, eliminação de tarefas repetitivas e manuais, digitação, classificação e conferência, e otimização do atendimento ao cliente. Destaca-se a frustração com limitações técnicas impostas por desenvolvedores e demanda por soluções cognitivamente complexas, não apenas operações básicas. Um insight surpreendente é o desejo por um assistente completo de ponta a ponta e pela capacidade de escalar operações, indicando que os profissionais veem a IA não apenas como ferramentas de automação, mas como parceira estratégica para crescimento. Outro ponto não óbvio é a menção específica a tarefas cognitivas intensas, sugerindo abertura para a IA em atividades de maior complexidade intelectual. Essas dores convergem para uma oportunidade clara. A IA pode transformar profissionais sobrecarregados com rotinas manuais em estrategistas focados no crescimento e na inovação de seus negócios. Parabéns, gente. Muito obrigado pela participação de todos. E esse aqui é um pouquinho de tudo que a IA pode fazer para a gente de uma forma bem simples. A gente já vai ver de forma prática tudo isso acontecendo. Mas antes da gente ir para a prática, uma questão que é importantíssimo todos vocês refletirem é sobre você conhece o processo detalhado para a dor ou problema que você quer resolver? Exemplo, cruzamento de dados e conferência de apuração de impostos. Qual que é o processo para realizar a conferência de apuração de impostos? Qual que é o processo para realizar a apuração de impostos? Qual que é o processo de comunicação com o cliente? Conciliação bancária, como que funciona esse processo? Desde a entrada da informação, ou captura da informação, até a entrega final. Então, essa pergunta que eu deixo para vocês refletirem, que a gente não consegue desenvolver um bom agente ou multi-agente de IA se nós não conhecemos verdadeiramente e profundamente nosso processo.
O risco da automação cega, sem conhecer o processo, é que nós acabamos automatizando as ineficiências existentes. Muitas vezes a gente olha para o nosso processo acreditando que ele é o melhor processo, a gente não está aberto à mudança desses processos e os erros e as falhas que nós temos, acabamos escalando os próprios erros e ineficiências. Dívida técnica, né? Muitas vezes nós, sem mexer e sem alterar os nossos processos, nós acabamos criando soluções muito complexas e que são difíceis de dar manutenção e de dar continuidade nisso, trazendo cancelamento de projetos e tudo mais. O valor do mapeamento prévio do processo é a identificação de gargalos. A fundação sólida, né, garante que a IA e o RPA seja construído sobre fluxos eficientes e a escalabilidade sustentável, crescimento com estabilidade e controle. A tecnologia não corrige um processo ruim, ela o acelera. O entendimento é o primeiro passo para a transformação. E um exemplo claro que eu dou sobre essa frase, né, a tecnologia não corrige um processo ruim, ela o acelera, é a questão de implantação de RP. Muitas vezes a gente implanta ou a gente vê as empresas implantando o RP sem conhecer o processo ou querendo que o RP se adeque ao processo ruim que ela já tem. E aí a gente acaba escalando o processo ruim e as coisas não funcionavam ou não funcionam, passam a funcionar como a gente esperava. Abel, alguém levantou a mão aí? Opa, desculpa, eu não estava vendo a telinha aqui. Acho que a Franci. Eu levantei, mas foi sem querer, eu já abaixei, me desculpa. Que isso. Imagina. Obrigado. Obrigada. Agora vamos para a prática, né? Descubra como a IA está transformando negócios reais com esses casos práticos. Bom, o primeiro caso que eu trouxe aqui para vocês, que eu fiz até o vídeo essa semana, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, diferente. Todos os dias, às 8 horas da manhã, esse meu agente... Espera aí, deixa eu dar um stop aqui. Arrastar para cá. Compartilhar tela. Tem que ser janela, espera aí que eu preciso achar. Isso. Muito bem. Então, todos os dias, às 8 horas da manhã, o meu agente aqui, ele vai me mandar um e-mail, não, uma mensagem no Telegram, dando bom dia para mim. No caso, como eu estou cadastrado nesse meu ambiente de desenvolvimento como administrador, ele me chama de administrador, mas no meu ambiente de produção, ele me chama de Abel. Eu confesso que é muito interessante, se transforma numa relação bem pessoal, como se eu estivesse conversando com o meu secretário, com o meu CFO, com a pessoa que eu quiser imaginar ali, que está do outro lado operando o RP da empresa. E ele está me trazendo aqui uma situação, poxa, isso aqui é uma situação, é como se fosse uma foto, né? Qual que é o valor no saldo na Intelligence8, CDB renda fixa, conta corrente, como está a minha conciliação bancária, olha lá, aqui temos algo que merece atenção. Apenas 25% das transações foram conciliadas, 200 de 796. Contas a pagar, respire tranquilo, nenhum pagamento urgente para hoje. Você tem 4 notas fiscais sem fatura, ou seja, ele recebeu 4 notas fiscais por e-mail ou pelo monitor de nota fiscal lá, consultando tanto o ambiente nacional de nota fiscal de serviço eletrônica, quanto o ambiente de nota fiscal eletrônica de mercadoria, mas ele não achou nenhum pedido de compra ou nenhuma invoice ali para amarrar uma coisa na outra. Então, tem 4 notas fiscais pendentes aqui. Aí ele traz para mim que ontem foram executadas 34 chamadas, né, 34 conversas do I8 Operator, né, que é esse meu agente, e que essas 34 chamadas, essas 34 conversas, elas custaram 37 centavos de dólar. Eu deixei essa informação aqui para vocês terem uma ideia da dimensão do quão barato que é a automação de processos, muitas vezes utilizando inteligência artificial.
Pois bem, eu posso pedir aqui, ele já traz 2 botões para mim, pedindo para ele executar conciliação bancária ou processar as notas pendentes, ou eu posso falar assim, oi, tudo bem? Como está meu fluxo de caixa? Teremos algum impacto se eu precisar contratar, vamos colocar aqui, contratar novos desenvolvedores ao custo de, sei lá, vamos chutar aqui, R$15.000 ao mês? E agora foi lá para... ver se eu deixei habilitada, né? Tem um detalhe também, né? Acho que sim, está respondendo. Olá, tudo bem? Sim, obrigado. Vou buscar as informações do seu fluxo de caixa agora mesmo. Aqui está uma análise completa da situação financeira. Saldo atual, saldo projetado para 30 dias, cenário, contratação de novos desenvolvedores. Saldo projetado, custo mensal dos desenvolvedores, 15.000, e ele já calcula o saldo projetado, análise. Boa notícia, seu fluxo de caixa está bastante saudável. Não há contas a pagar ou receber registradas nos próximos 30 dias, o que indica uma posição financeira limpa no curto prazo. O impacto da contratação é absorvível. R$15 por mês representa, R$15.000 por mês representa apenas 3,3% do seu saldo atual, deixando ainda uma reserva confortável de 437 mil. Margem de segurança. Mesmo com esse custo recorrente, você teria fôlego financeiro para sustentar essa despesa por aproximadamente 30 meses. Apenas com o saldo atual, sem considerar novas receitas. Observação. Os dados mostram que não há recebíveis ou pagamentos lançados para os próximos 30 dias. Recomendo verificar se todas as notas fiscais e pedidos estão devidamente registrados no RP para uma projeção ainda mais precisa. Deseja que eu analise um período maior ou explore algum outro cenário? Então, veja que eu fiz um pedido para ele, primeiro, em linguagem natural, como se estivesse conversando com uma pessoa, solicitando para ele projetar o meu fluxo de caixa baseado em um cenário, uma suposição. Eu poderia colocar aqui desenvolvedores, custo de marketing, ou aumentar um pouco a complexidade, pedindo para ele, inclusive, simular qual que é o impacto se eu colocar esse valor que eu tenho em caixa numa aplicação financeira, quanto isso pode me trazer de resultado financeiro, enfim, as possibilidades são imensas para um agente desse tipo conectado no nosso RP e que efetivamente ele pode operar o RP, e é justamente esse projeto que a gente tem desenvolvido hoje aqui na I8, onde 100% da operação deve ser executada por um agente de IA, seja conciliação bancária. Hoje, no nosso ambiente de produção, nós fazemos a parte de RPA, né, de baixar o extrato do banco, conciliação bancária de forma 100% autônoma, e dessa forma que eu sei se tem alguma coisa pendente ou não. Então, todo dia às 8 horas da manhã, ou 6 horas, ou a hora que eu pedir para ele, ele vai me mandar qual que é o status da minha conciliação. Se tiver diferente, ou se tiver alguma transação não conciliada, eu posso pedir para ele me mostrar quais são as transações que não foram conciliadas e consigo tomar as devidas ações. E qual foi o ganho que eu tive com isso, né? Eu deixei de me preocupar com o que era regra, e hoje eu só me preocupo com o que é exceção, porque a regra ele já faz sozinho, e muitas vezes ele já me traz, inclusive, a recomendação daquilo que eu preciso fazer, e é essa melhoria que a gente tem trabalhado aqui no I8 Operator. Eu queria também compartilhar uma experiência valiosa que a gente teve no desenvolvimento desse agente, que nós, quando vamos desenvolver um agente de IA, mesmo conhecendo o processo, sabendo aquilo que a gente espera, é uma curva de crescimento e aprendizado constante. Então, nós desenvolvemos uma primeira versão, colocamos em produção, começamos a amadurecer. Eu senti que ele estava muito frio, que ele estava como se fosse um RPA, que ele não estava tomando
eu não estava usando todo o potencial da inteligência naquele momento. E aí eu dei liberdade, deixei ele muito mais amigável, então a gente vê que hoje ele, olá, tudo bem? Sim, obrigado, me manda emoji. Cara, eu nunca pedi para ele mandar emoji, ele me manda emoji porque ele quer. Então é como se tivesse vida própria mesmo. Francisco está com a mãozinha levantada, Francisco, fica à vontade, pode perguntar. Sim, Abel, uma dúvida. Esse agente, ele roda exclusivamente no seu ERP ou eu conseguiria plugar ele, por exemplo, no Nivo, no Omie, que são sistemas que a gente utiliza aqui para BPO financeiro? Excelente pergunta, Francisco. Hoje, esse agente foi projetado exclusivamente, assim, focado no nosso caso de uso, tá? No nosso RP, é um RP web, então eu tenho API disponível para qualquer necessidade, para qualquer tipo de situação. Eu cheguei a fazer um teste, inclusive, de cadastrar o novo fornecedor, utilizando ele, pedindo para ele cadastrar, e ele cadastrou um novo fornecedor para mim, cadastrou um novo pedido de compra, por exemplo, conversando, eu posso pedir para ele cadastrar um pedido de compra, porém, a gente precisa verificar qualquer outro RP, seja Nivus, Omie, TOTUS, SAP, S4, Business One, qualquer RP. Se não tiver API, é possível desenvolver uma API? Sendo possível, é plenamente possível a gente chegar nesse nível de automação, tá? Mas nesse nível a gente não tem como encarar como um produto que está pronto, que é plug and play e você sai usando, é projeto mesmo, entender o seu processo, entender a sua necessidade, conectar e desenvolvendo as APIs que forem necessárias se já não tiver desenvolvidas, tá bom? Bom, então aí eu posso também pedir para ele o que mais você pode fazer por mim? Ele vai me responder algumas das coisas, né? Todas não, mas algumas das coisas que ele pode fazer por mim. E eu já vou até escrever a próxima. Olha lá. Leitura de qualquer documento, acesso ao Sales Invoice, Purchase Invoice, Payment and Try, busca com filtros, eu posso perguntar para ele qual o meu melhor cliente? Vou falar aqui, muito obrigado. Olha lá. Seu maior cliente, ele trouxe até o ranking para mim, né? O escritório contábil, teste limitado, o valor do escritório contábil, ranking e tal. E eu posso falar para ele aqui, ó, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Vai que um dia ele paga meu salário, é melhor tratar ele bem, né? De nada, fico feliz em ajudar. Se precisar de qualquer coisa, relatórios, consultas, análises financeiras ou qualquer outra informação do sistema, é só chamar. Tenha um ótimo dia também. Excelente, gente. Então, esse é o nosso primeiro caso de uso. Compartilhar tela. Aqui. E é o i8 Operator, um agente autônomo de RP que nós desenvolvemos aqui na Intelligence8. Um outro caso, e eu preparei um ambiente exclusivo de demonstração de um produto nosso, selecionei 6 casos de uso de um produto que a gente está lançando, que eu vou mostrar para vocês na sequência, tá? O primeiro caso, eu vou dar até uma acelerada aqui por conta do tempo, estou vendo que o tempo está voando, né? O primeiro caso é um robô fiscal. Então, eu posso fazer upload de XMLs de nota fiscal e ele faz análise automática de CFOP, CST, NCM, cálculos e inconsistências. Importante que vocês tenham em mente que as regras que ele está validando aqui, elas estão baseadas no prompt, no que eu pedi para ele analisar. Se eu passar mais conhecimento para ele, se eu passar mais subsídios técnicos, com certeza ele vai aumentar a curiosidade das análises. E qualquer projeto de inteligência artificial, lembra que a gente comentou, né, nas primeiras perguntas, né, qual é o medo que vocês tinham, que vocês falaram assim, olha, eu tenho medo dos erros, eu faço a seguinte colocação, o ser humano não erra? A inteligência artificial também erra. Mas por que isso? Aí é uma questão técnica do processo de inteligência artificial.
Quando a gente fala de RPA, nós estamos falando de processos determinísticos, ou seja, eu determino exatamente aquilo que eu quero que ele faça. E por mais que na IA a gente determine ou trace alguns padrões, alguns guardrails para ele, lembra que no videozinho ele falou que eu dou agora um mar, um oceano, e para ele vasculhar e encontrar as respostas baseadas naquele oceano de dados? Na inteligência artificial, ela trabalha de forma probabilística, ou seja, por probabilidade. Qual a probabilidade disso ser um erro? E se chegar a um determinado percentual ali de probabilidade, ele vai entender que aquilo é um erro e vai trazer como uma crítica, como um erro para a gente. Quanto mais informação, quanto mais contexto, quanto mais conhecimento, dados eu dou para a IA, mais ela vai aprender. E esse aprender, no nosso dia a dia, ou no que a gente usa de informação, o aprendizado, eu diria até que ele é um pouco limitado. Porque o grande aprendizado é o que as grandes corporações, Google, Anthropic, OpenAI, as grandes Big Techs, né, de inteligência artificial, quando elas treinam o seu modelo, é que elas dão um grande volume de dados. O que a gente faz hoje é o fine tuning, né, de ajustes finos, trazendo um pouco mais de conhecimento contextual para esse motor que a gente está usando, mas que muitas vezes ainda não elimina o erro, não é uma ciência que ela é 100% exata. Ela vai ter uma probabilidade, uma margem de erro, e aí que entra muitas vezes o ser humano como conferência. A conferência sempre tem que existir, e a gente pode, inclusive, criar agentes de conferência. Então, o que é muito comum num time de agentes eu passo uma atividade para um agente e peço para outro revisar. E daqui a pouco eu vou mostrar um caso prático que eu também tenho aqui para vocês conhecerem. Então, eu vou selecionar um XML, é um XML real, esse daqui, tá? Vou pedir para ele analisar essa nota fiscal. 0 problemas encontrados, ó, tá tudo em conformidade, é uma nota fiscal ao consumidor eletrônica, tudo está em conformidade. E as outras 3 notas... A gente não está vendo tua tela. Não sei se é só para mim, mas não está aparecendo tua tela. Desculpa, gente. Pronto, agora tá. Ó, eu vou usar os dados de exemplo aqui. Os dados de exemplo são, ou eu tenho essa nota aqui, ó, foi isso que eu fiz, cliquei aqui nos dados de exemplo, ou eu posso, deixa ele acabar a análise aqui, sem divergência. Vou clicar aqui em usar dados de exemplo. Ele pegou 3 XMLs que eu tenho, o primeiro está em conformidade, o segundo ele fala que o CFOP é inadequado, foi colocado o CFOP 5.102, mas era uma venda interestadual 6.102, inconsistência no PIS do item 3, foi colocada PIS cumulativo, enquanto o item 2 usam não cumulativo, inconsistência na sistemática tributária para a empresa CRT igual a 3. Score de conformidade, 70 de 70. 70%, né? O outro também, ele identificou aqui um erro do CFOP, foi colocado como venda de mercadoria, mas era remessa para conserto. E ele traz os riscos, divergências, não tem divergência monetária e recomendações prioritárias que ele me traz nessa análise aqui. Então, o robô fiscal, ele pode fazer parte de um processo, inclusive com a captura de nota fiscal. E aí entra num segundo caso de uso, que inclusive estava no exemplo que vocês me trouxeram, né, que seria o classificador. Nesse caso, eu vou usar um extrato bancário. Eu posso selecionar o extrato bancário aqui para classificar, ou também a mesma coisa, é o mesmo dado, tá, gente? Só simplificando aqui, está tudo na tela aqui. Então, ele traz o meu extrato bancário e ele vai trazendo qual que é a conta débito e crédito que ele está classificando aqui. Vocês, os contadores mais exigentes ou os mais detalhistas aí, vão notar que muitas vezes a conta de débito ou crédito está diretamente na conta de resultado, não está passando pelas contas patrimoniais, e isso pode ser um grande equívoco, um grande erro dessa classificação. Mas lembrando que isso aqui é um prompt. Eu cheguei a fazer um teste no nosso
no nosso outro ambiente, na nossa outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, já está melhorado isso, né? Já tem evolução esse caso, onde ele busca exclusivamente utilizar contas patrimoniais na classificação contábil de um extrato bancário. Então, isso traz muita agilidade para a conciliação bancária também depois. Ele traz, inclusive, um grau de confiança. E aqui, na justificativa, né, distribuição de dividendos, revisar se foi provisionado. PIX, dividendos, sócios, Carlos. Aí embaixo ele traz um resumo, inclusive traz os lançamentos contábeis embaixo, transações que precisam de revisão manual, enfim. Ele nos ajuda nesse sentido. E ainda nessa linha de extrato bancário, eu tenho aqui conciliação. E essa aqui é bem legal, esse exemplo aqui. Então, eu posso subir o extrato no meu banco, posso subir o meu lançamento contábil e vou usar a conciliação automática aqui. Então, ele trouxe a data, a descrição do meu extrato, o valor do extrato, o lançamento contábil correspondente, observação e o grau de confiança desses lançamentos. Veja que eu fiz uma mudança manual nesse extrato, adicionando 2 linhas apenas nesse extrato. Uma foi que a TED do meu extrato era de 28.900 e eu fiz a alteração, falei assim, não, eu quero que esse pagamento tenha sido feito em 2 pagamentos. E muitas vezes o cliente faz isso, né? Faz um depósito lá, uma TED de uma parte do valor, outra TED de outra, e na baixa do extrato, a gente faz a baixa, uma única baixa, só tem um único lançamento no razão contábil. E ele conseguiu identificar esse lançamento. Divergência, extrato tem 2 TEDs de 20 mais 8.900, contabilidade tem um lançamento. Mesmo caso acima, soma 28.900, e ele colocou aqui como divergência. E o último, eu adicionei uma TED para mim de R$10.000, onde não tinha lançamento no razão contábil, e ele, sem correspondência, sem match, não há lançamento contábil correspondente. Lançamentos contábeis sem correspondências no extrato. Movimentação bancária sem correspondência na contabilidade, TED do Abel. Resumo. E uma questão que eu achei muito interessante é ações imediatas, verificar a natureza da transferência, confirmar se é pagamento de fornecedor, empréstimo ou outra finalidade, providenciar lançamento contábil correspondente. E o controle sugerido eu achei muito legal para aqueles que também já trabalharam com auditoria e precisam ter esse controle, implementar a rotina diária de conciliação, padronizar descritivos nos lançamentos para facilitar matching automático e criar conta específica para transferências a identificar quando houver movimentações sem comprovante de imediato. Taxa de conciliação, 95%. A conciliação apresenta excelente índice de matching com apenas um item realmente pendente de regularização contábil. Poderíamos ter, por exemplo, quando a gente fala de um time de multiagentes, um segundo agente posterior a esse processo, que ele simplesmente vai olhar essa taxa aqui, vai olhar talvez essa conta de transferências a identificar e vai cobrar ações das pessoas responsáveis pelo financeiro, pela contabilidade, enfim, e ele vai fazer esse monitoramento dessa conta. Então, são possibilidades que nós temos em relação a isso. Para quem é de folha de pagamento, departamento pessoal, nós preparamos um outro assistente aqui, que ele vai fazer a análise de um relatório de folha de pagamento. Lembrando que são dados fictícios, são dados gerados exclusivamente para essa demonstração, então não tem nenhum dado sigiloso aqui. Se tiver algum nome, que alguém conheça alguém com esse nome, é pura coincidência, porque foi gerado 100% pela IA esse arquivo, tá bom? Bom, aqui eu tenho análise de departamento, quantos funcionários por departamento, custo total, custo médio, hora extra 50%, hora extra 100% por departamento. Insights, departamento fiscal tem maior concentração de hora extra, 164 horas totais. Olha, o pessoal que é do fiscal aí vai estar dando razão para esse relatório aqui, hein? Contabilidade tem o maior custo médio por funcionário. Olha lá. Indicadores chaves, um caso interessante, olha, e-mail para o cliente, assunto, relatório de folha de pagamento de março, ações urgentes necessárias. Prezado cliente,
Então, ele já está trazendo um e-mail prontinho para eu mandar para o cliente com aquilo que ele tem que se preocupar. Recomendações, olha, férias vencidas, elaborar escala de férias emergencial, priorizar funcionários com mais de 18 meses e ele nos ajuda com todas essas informações aqui. Ainda tem mais 2 itens aqui para mostrar para vocês. Um é a questão da proposta comercial. Eu poderia colocar aqui, ó, Intelligence 8, valor. Vou colocar aqui lucro presumido, atividade principal, desenvolvimento de software. 1.800.000 por mês, funcionários 15, notas fiscais emitidas por mês, vou colocar 100, honorário atual, a gente paga 20 mil. Principal dor e satisfação, recebemos o balancete em atraso quase todos os meses e ainda com muitos erros de classificação contábil, gerando retrabalhos do nosso time interno. Um exemplo, tá? A justificativa é sempre a mesma de que as coisas irão melhorar. Vamos lá. Vou pedir para ele gerar uma proposta comercial para a gente. Proposta comercial, Intelligence 8, data, papapá, carta de apresentação. Prezados gestores da Intelligence 8, compreendemos perfeitamente a frustração de receber balancetes em atraso e com erros de classificação contábil que geram retrabalho para o seu time interno. Uma situação inaceitável para uma empresa de desenvolvimento de software que valoriza a excelência e precisão. Nosso escritório de contabilidade combina expertise contábil sólida com inteligência artificial e automação para entregar relatórios precisos, pontuais e que realmente agreguem valor à gestão da Intelligence 8. Chegou o momento de ter uma contabilidade à altura de seu negócio inovador. Aí ele tem o diagnóstico inicial, obrigações acessórias aplicáveis, riscos tributários identificados, alto risco de autuação fiscal por erros de classificação contábil, possível perda de benefícios fiscais, regime tributário pode não ser o mais eficiente para o seu faturamento. Oportunidade de economia, análise seu faturamento de 1.800.000 mês pode se beneficiar de migração para lucro real. Economia potencial estimada de 15 a 30 mil reais por mês através de planejamento tributário estruturado. Aí ele traz escopo de serviço, contabilidade inteligente, gestão fiscal proativa, folha de pagamento digital, investimento, plano essencial de 18 mil, economia de 1.500 em relação ao atual, plano profissional 24 por mês, recomendado, investimento adicional de 4.900 por mês, com ROI de 300% através do planejamento tributário e tudo mais que vai ser entregue, né? E o plano premium de 32.800, tudo que tem no profissional, mais BPO financeiro completo, contas a pagar, receber, dashboard executivo, consultor dedicado e tudo mais. Os diferenciais competitivos, IA para auditoria automática, conciliação bancária inteligente, relatórios executivos automatizados, atendimento proativo, tecnologia de ponta, próximos passos, primeiros 30 dias onboarding express, otimização durante 60 dias e em 90 dias resultados consolidados. Enfim, ele prepara quase uma proposta inteira, inclusive com termos de aceite, contato, WhatsApp, e-mail e tudo mais para a gente estar utilizando. Então, por último, temos o planejamento tributário, dados financeiros, simular regime tributário, onde ele vai, aquela tarefa que a gente sempre tem de comparar o Simples Nacional com o lucro presumido, com o lucro real, ele faz esse comparativo aqui para a gente, baseado nos dados financeiros que uma empresa fornece para a gente. Ele vai analisar aqueles dados, vai montar o quadro comparativo, quanto que tem no Simples Nacional, quanto que é o lucro presumido, qual o lucro real, trazer a economia final para a gente, gráfico comparativo e tudo mais.
Quando eu apresentei isso por uma pessoa da área fiscal, ela falou o seguinte: Abel, mas agora, com a reforma tributária, a gente tem um outro cenário que pode ser que o Simples Nacional deixe de valer a pena nos próximos anos por conta dos créditos que a pessoa vai poder tomar quando ela tiver no lucro presumido ou no lucro real. Será que a IA não consegue fazer essa análise para a gente? Pois bem, consegue e ela faz muito bem. Para isso, eu vou sair agora desse ambiente que eu preparei para vocês, exclusivo aqui para o webinar, e vou mostrar uma plataforma que a gente está trabalhando, está sendo lançada nos próximos dias, que chama-se Claratex. A Claratex, ela tem todas essas funcionalidades. Olha, a gente vai ver aqui o robô fiscal, tem aqui a análise de um XML, ele vai me trazer os dados aqui do robô, o classificador, conciliador de extrato, a mesma coisa. Olha, eu consigo ver a conciliação do extrato, exatamente as mesmas funcionalidades que a gente tinha lá. O exemplo aqui é o mesmo, inclusive, a TED do Abel, os 2 lançamentos lá da construtora separados, ele traz todas as informações. E aqui na reforma tributária, eu vou pegar esse caso aqui, e esse aqui, ele fala em planejamento tributário, isso aqui. Eu pego os dados financeiros, ele faz o mesmo tipo de análise, né, real, tributário, e inclusive depois ele fala, projeção pós-reforma de 2033. Lucro presumido reformado, ele cai para 400 mil reais. E ele acaba trazendo uma economia de aproximadamente R$16.600 por ano em relação ao Simples Nacional, ou seja, realmente o lucro presumido começa a fazer sentido. E aí tem todos os critérios que ele usou, as informações que ele colocou aqui para calcular esses benefícios em relação ao lucro presumido, lucro real e Simples Nacional. Essa plataforma aqui, um dos objetivos dela é que realmente ela tenha um agente e converse com você. Inclusive, eu vou ter aqui no meu bate-papo aqui, eu vou poder conversar com a Clara, e ela vai ser não só reativa, como geralmente a gente está acostumado nos nossos chats, mas o objetivo é que ela seja proativa, verificando a caixa postal DECAC, verificando o cadastro de empresa, verificando os XML, se tiver alguma inconsistência, e ela poder me demandar ações como ser humano, né? Tipo, cara, agora eu não consigo mais fazer nada, você precisa resolver esse problema aqui para mim. Então, esse é o grande objetivo da Claratex. Quem tiver interesse, ela está no ar hoje, eu vou até passar aqui o link para vocês. Aqui, ó, ShareStab. É só acessar esse site aqui, ó, claratex.com, e se inscrever na lista de espera, lá na waiting list. E assim que ela tiver lançada, a gente manda um e-mail para vocês. Não compartilhamos os dados, nossa política de privacidade é não compartilhar o dado com ninguém, não ficar mandando e-mail marketing desnecessário, é só para realmente avisar quando novas funcionalidades ou novos produtos estão disponíveis. E o nosso último caso, para abrir para vocês para pergunta, é o nosso blog. Se nós entrarmos no site... Opa, antes de ir para o site, deixa eu fazer o seguinte, né? Tem mais uma dica de ferramenta aqui. Grande parte dos infográficos, dos gráficos, o vídeo, inclusive, aquele vídeo inicial explicando, né, sobre toda a inteligência artificial, ele foi criado utilizando essa ferramenta do Google chamada Notebook LM, onde você sobe uma base de conhecimento. Ele não vai criar sozinho, né, o vídeo, eu precisei subir uma base de conhecimento para ele, e baseado nessa base de conhecimento, nos dados que eu subi, ele pode criar para a gente resumos em áudio, resumos em vídeo, infográficos, enfim. Posso conversar com os dados também, assim como um chat, pedir resumo e etc. Eu oriento meus filhos, por exemplo, na escola, eu preciso estudar para a prova, né? Minha filha, ela aprende mais escutando do que lendo. Ela tem essa característica de aprendizado escutando.
E eu pedi para ela, falei assim, faz o seguinte, vai tirando foto do livro, do seu caderno, das suas anotações, e vai colocando organizado um notebook, um caderno, né? Você vai criando os notebooks dentro dessa plataforma, cria um caderno por disciplina. E quando chega na época da prova, ou conforme, por exemplo, a prova vai ter 3 capítulos, você pede para ele fazer o resumo em vídeo ou em áudio do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai criando um resumo por capítulo. E eu acho que está funcionando, está ajudando ela na escola, e assim pode nos ajudar com qualquer assunto no nosso trabalho. Ah, eu quero aprender sobre determinado assunto, eu posso subir o documento, um PDF, uma foto e pedir o resumo em áudio, um resumo em vídeo e posso estar escutando isso enquanto eu estou me deslocando para o trabalho ou enquanto eu estou na academia, enfim. Então essa é a minha dica de ferramenta. É uma ferramenta que tem evoluído bastante e está cada dia melhor, então eu recomendo bastante estar utilizando. Vamos para as últimas perguntas aqui do nosso webinar. Vamos passar para a última pergunta aqui. Qual foi o insight mais valioso que você leva desse webinar? Essa resposta aqui que vocês estão dando, que é textual, também tem aquele recurso do resumo, tá? Então, nós poderemos utilizar o recurso de resumo e ver o que a IA vai falar para a gente, vai resumir para a gente desses insights que vocês estão levando, tá bom? Aguardem que eu ainda tenho uma plataforma para mostrar para vocês entenderem aonde a gente pode chegar em relação ao uso da inteligência artificial, inclusive para quem é de outras áreas, marketing, enfim, qualquer outra área que pode ajudar a ter um insight. Compartilhar a tela aqui com vocês. As respostas que nós tivemos foram capacidade de uso da IA nos processos, você precisa dominar e ter conhecimento completo do seu processo para depois automatizá-lo, demonstração financeira versus IA, notebook LM, mudar urgente a forma de trabalhar, tem um universo para explorar, otimizar e muitas oportunidades para gerar valor em escala. Vamos gerar o resumo agora e ver o que a IA resume para a gente desse insight. Vamos ver. Os participantes do webinar demonstraram forte reconhecimento da necessidade urgente de transformação digital, com destaque para 3 padrões principais: a compreensão de que dominar completamente os processos atuais é pré-requisito fundamental para implementar a automação eficaz, o reconhecimento das vastas oportunidades de aplicação da IA nos negócios e a busca por otimização e geração de valor em escala. As dores mais recorrentes revelam profissionais conscientes da defasagem em seus métodos de trabalho atual e da pressão por mudanças imediatas. Um insight surpreendente foi o interesse específico em ferramentas como Notebook LM e aplicações financeiras da IA, sugerindo que os participantes buscam soluções práticas e imediatas, além de conceitos gerais. A convergência entre o senso de urgência por mudança e o vasto potencial inexplorado da IA posiciona esses profissionais no limiar de uma transformação que pode converter suas atuais limitações operacionais em vantagens competitivas exponenciais. Parabéns a todos. Por último, não menos importante, a última perguntinha: qual é a probabilidade de você recomendar esse webinar a um colega numa próxima oportunidade? Esse é um insight. Pode criticar, tá, gente? Eu levo muito em consideração as críticas, acredito. As críticas sempre nos levam a um crescimento e tendem a nos ajudar, a orientar o caminho, né, onde que a gente pode direcionar, tá bom? Já tivemos 6 respostas, tá bom. Último exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, um caso prático. Vou compartilhar minha outra tela aqui com vocês. Tab. Esse aqui é o site da Intelligence8. Se vocês entrarem no site, aqui dentro no cabeçalho, a gente tem uma abinha aqui chamada Newsletter. Nós criamos uma newsletter há
alguns meses atrás, há bons meses atrás, e desde que a gente criou, ela já nasceu com o objetivo de ser uma plataforma de inteligência artificial. Então, hoje, como que essa plataforma funciona? Nós temos 26 agentes de IA separados em 4 fases, onde eles se complementam. Então, o primeiro grupo de agentes que nós temos, eles fazem a curadoria do conteúdo. Opa, vocês não estão vendo minha tela, né? Não. Deixa eu voltar aqui no Share Tab. Isso, beleza. Então, eu cliquei lá na abinha de newsletter, ele trouxe para essa página, The Alchemist Letter, e aqui nós temos o blog. Posso me inscrever aqui para a newsletter, é uma newsletter semanal, tá? E aqui eu tenho meu blog. Então, 100% inteligência artificial. A única coisa que não é inteligência artificial aqui é a fonte das notícias. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, dentro da revolução dos laboratórios autônomos. Eu tenho aqui esse artigo é baseado num artigo da revista Nature, do site nature.com, que ele está falando sobre os laboratórios autônomos. Bom, aqui, ó. Esse aqui é a notícia. Outra vantagem, né? Eu posso ler esse artigo em 7 idiomas. Hoje, todos os idiomas, nós temos leitores recorrentes do blog. A gente tem leitores em inglês, em espanhol, em italiano, em francês e em alemão. Temos leitores em diversos locais do mundo e 100% disso é feito por inteligência artificial, como eu coloco aqui sempre como uma regra de compliance, regra de ética, tá? Conteúdo criado com auxílio de IA e revisado por Abel Babini, então eu faço a revisão de 100% dos artigos que passam aqui, eu leio antes de publicá-los. Então, eu tenho um ponto de controle, que é a revisão desse conteúdo. Por dia, para vocês terem uma ideia, deixa eu cancelar aqui minha tela aqui, tá, para vocês. Por dia, esse time de agente gera, em média, 320 notícias novas por dia. E, no começo, eu lia 100% das 320 notícias e escolhia aquelas que eu queria publicar ou não. Eu falei, cara, mas não está fazendo sentido isso, né? Porque eu estou falando de IA para fazer as coisas para mim, eu estou sendo escravo da IA, não é assim que tem que funcionar. E aí eu criei mais um agente que ele faz a classificação das notícias e a aprovação ou não baseado em todo o aprendizado que ele teve comigo mesmo. Então, conforme eu fui aprovando e reprovando, ele foi aprendendo comigo e hoje ele aprova automaticamente as notícias baseadas no meu critério. E aí, depois da aprovação da notícia, ele escreve o artigo, verifica se é condizente com aquilo que com a publicação original, cria uma imagem para aquela notícia e, por final, ele me manda e fala assim, ó, posso publicar? E aí eu leio e publico. É isso, gente. Agradeço imensamente a participação de vocês, espero ter contribuído de alguma forma com o Mindset, a evolução. Estou disponível para quem quiser tirar dúvida, conversar a respeito de inovação, tecnologia, transformação digital, inteligência artificial. E o meu muito obrigado a todos. Obrigado, Edmundo. Abraço pela oportunidade mais uma vez. Espero ter atendido as expectativas. Nós que agradecemos, Abel, a sua participação, né? E a participação dos nossos colegas aí. E só peço que vocês respondam a nossa pesquisa, né, de satisfação, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês, viu? Um abraço. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.